Carlos Souza, um homem bem-sucedido em seus 70 e tantos, estava sozinho em seu Mercedes prateado, batucando impacientemente no volante com o dedo. O ar-condicionado funcionava suavemente, mal conseguindo amenizar o calor intenso de um verão carioca. Depois de uma longa carreira no mundo dos negócios e das finanças, Carlos estava acostumado a ver as coisas acontecendo a seu favor. Contudo, naquele dia, ele se viu parado na beira da estrada com um pneu furado, longe do conforto de sua casa elegante nos subúrbios da cidade. Após várias tentativas frustradas de ligar para o serviço de assistência, ele suspirou e aceitou, que teria que esperar. Quando sua frustração começava a crescer, ele notou uma figura se aproximando pela estrada. Um garoto, de aproximadamente 13 ou 14 anos, vestindo uma camiseta desbotada e tênis gastos, que caminhava com determinação. Carlos observou enquanto o jovem examinava o carro com um olhar atento e, após um aceno educado, perguntou: "Tá com um furo, senhor?" "Sim, está sim", respondeu Carlos, sentindo uma mistura de alívio e um leve desconforto. "Eu estava mesmo precisando de ajuda, mas meu celular não pega sinal aqui." O garoto esboçou um sorriso tranquilo e disse: "Eu posso ajudar." Sem hesitar, ele se agachou ao lado do pneu e acrescentou: "Meu avô me ensinou a trocar um pneu no verão passado." "Você tem um step?" Carlos indicou o porta-malas e assistiu enquanto o jovem o abria e retirava as ferramentas necessárias. Com uma habilidade surpreendente para sua idade, o garoto começou a trabalhar com calma e confiança. Enquanto Carlos observava, uma sensação inesperada de humildade o invadiu, algo que ele não sentia há muito tempo. Ele quis oferecer algo ao garoto em agradecimento, mas o jovem mal levantou o olhar, concentrado em sua tarefa. Em poucos minutos, o rapaz limpou as mãos na calça e, com um sorriso satisfeito, disse: "Terminei." Carlos colocou a mão na carteira, retirou algumas cédulas e as estendeu ao garoto. "Fique com isso. Agradeço muito sua ajuda." No entanto, o jovem deu um passo para trás, levantou a mão de forma educada e respondeu: "Obrigado, senhor, mas não preciso de nada. Fico feliz só por ajudar." Surpreso, Carlos ficou parado, ainda segurando o dinheiro, enquanto observava o garoto se afastar pela estrada. Aquela breve interação o tocou profundamente, mesmo sem que ele soubesse exatamente o porquê. Guardou as notas de volta na carteira, entrou em seu carro e, olhando pelo retrovisor, viu a figura do garoto se encurtar na distância. Durante o restante do trajeto, Carlos não conseguia tirar o jovem da cabeça, impressionado com a dignidade silenciosa e a segurança que o rapaz transmitia. Algo que não vinha do dinheiro ou dos privilégios, mas de uma autenticidade genuína. Naquela noite, enquanto estava sozinho em sua casa luxuosa no bairro nobre de São Paulo, Carlos não conseguia se livrar da imagem do garoto, que havia partido com apenas um sorriso. Mais tarde, acomodou-se em sua poltrona de couro no escritório, cercado por estantes de livros que raramente folheava. O ambiente estava em silêncio, interrompido apenas pelo tic-tac suave de um relógio antigo. Seu jantar, um suculento bife com aspargos perfeitamente preparado, permanecia intocado na mesa. A lembrança do jovem voltava incessantemente à sua mente. Ao longo de sua extensa vida, Carlos já tinha conhecido milhares de pessoas, sócios, funcionários, investidores, mas a maioria desses encontros girava em torno de negociações, favores ou acordos, sempre com uma expectativa de troca. Porém, aquele garoto o havia ajudado unicamente por gentileza, sem esperar nada em troca. Enquanto degustava um gole de seu uísque, o sorriso confiante do jovem se repetia em sua memória. Mesmo com roupas simples e tênis surrados, o rapaz
Exalava uma sinceridade rara nos dias de hoje. Na manhã seguinte, Carlos sentiu um impulso irresistível de encontrar o jovem. Não sabia se era gratidão, curiosidade ou até um pouco de culpa que o movia, mas de repente se viu dirigindo pela mesma estrada, atento a qualquer sinal do garoto. Horas se passaram enquanto parava em postos de gasolina e lanchonetes, perguntando a todos se haviam visto um rapaz que se encaixasse na descrição. A maioria das pessoas apenas deu de ombros ou balançou a cabeça, até que, finalmente, uma senhora idosa, atrás do balcão de uma pequena cafeteria, disse: "Você está falando do João? Esse garoto está sempre ajudando. Ele mora com a mãe, na cidade de Campinas." "Campinas", repetiu Carlos, anotando mentalmente o nome, e agradeceu. A cidade ficava a aproximadamente 1 hora de distância, inserida no interior de São Paulo, com paisagens acolhedoras. Embora o trajeto fosse bonito, Carlos mal notou a paisagem. Tão absorto estava em suas perguntas. Como seria a vida daquele rapaz? Que tipo de família eu teria criado? Ao chegar em Campinas, percebeu que as ruas eram tranquilas, ladeadas por casas simples e pequenos comércios. Depois de perguntar a alguns moradores sobre João, ele foi direcionado a uma casa modesta nos arredores da cidade. A residência, um pouco desgastada, mas bem cuidada, possuía uma varanda que já mostrava sinais de envelhecimento. Carlos estacionou seu carro e hesitou por um momento, sem saber exatamente o que dizer. Inspirou profundamente e bateu à porta. Esta se abriu logo depois, revelando uma mulher por volta dos 40 anos que, apesar de aparentar cansaço, irradiava simpatia. Seus olhos, vivos e curiosos, o observaram atentamente. "Posso ajudar?" ela perguntou. "Bom dia", começou Carlos, limpando a garganta. "Desculpe incomodar, mas acho que ontem conheci seu filho. João, não é? Ele me ajudou com o pneu furado." O semblante da mulher suavizou imediatamente. "Esse deve ser o meu João", disse com um sorriso acolhedor. "Ele está sempre pronto para ajudar." "Queria apenas agradecê-lo de coração", explicou Carlos. "Ontem ele recusou qualquer forma de pagamento." A mulher acenou e o convidou a entrar. "Ele está lá no quintal. Fique à vontade para esperar." Carlos adentrou a modesta casa, absorvendo cada detalhe do ambiente. Os móveis eram antigos, porém limpos, e as paredes eram decoradas com fotos de família e alguns desenhos feitos à mão que remetiam a um João mais jovem. A diferença para sua própria residência, com superfícies impecáveis e obras de arte caras, era evidente. Ali, o ambiente exalava calor humano e vida. A dona da casa o conduziu até o quintal, onde João estava ocupado consertando a cerca. O jovem levantou os olhos, surpreso ao ver Carlos. "Oi, senhor", disse João, enxugando as mãos na calça. "O que o traz aqui?" Com um sorriso amigável, Carlos respondeu: "Vim agradecer novamente. Você me ajudou quando mais precisei e não consigo parar de pensar nisso." João deu de ombros de forma descontraída e comentou: "Não foi nada." Mas para Carlos, aquele gesto significava muito, e ele estava decidido a demonstrar sua gratidão. João encostou-se brevemente na cerca, seus olhos curiosos fixos em Carlos, até que este rompeu o silêncio. "Acho que você não imagina o quanto isso significou para mim. A maioria das pessoas espera algo em troca quando ajuda, mas você o fez por pura bondade." João franziu levemente a testa, como se refletisse sobre aquelas palavras. "Eu vejo de um jeito diferente", respondeu ele. "Se alguém precisa de ajuda e eu posso fazer algo, por que não ajudar?" Carlos ficou impressionado com a simplicidade e clareza da resposta. Ele olhou ao redor do quintal. A cerca, improvisada com tábuas de madeira de diversas medidas, o gramado irregular e escasso e um velho balanço com correntes enferrujadas e quebradas. Ficava claro que a família de João não tinha muito, mas fazia o melhor que podia.
Você tem uma mente brilhante, Carlos, comentou João sinceramente. Sua mãe deve estar muito orgulhosa de você. João sorriu e lançou um olhar em direção à casa. Ela trabalha duro, eu só faço o que posso. Carlos ficou em silêncio por um instante, deixando que as palavras do jovem penetrassem em seu coração. Lembrou-se de sua própria infância, em uma casa simples, onde seus pais trabalhavam incessantemente para colocar comida na mesa, ensinando-lhe o valor do esforço e da perseverança. Com o tempo, ele se afastou desses valores, perdido na busca por dinheiro e status. Agora, naquele quintal modesto, um sentimento de nostalgia e arrependimento tomou conta dele. Gostaria muito de fazer algo por você e por sua família, disse, finalmente. João endireitou-se com um olhar um tanto cauteloso. Estamos bem, senhor. Não precisamos de nada. Não se trata de necessidade, insistiu Carlos, mas de fazer o que é certo. Você me ajudou e eu quero retribuir. Antes que João pudesse responder, sua mãe apareceu na varanda, enxugando as mãos com um pano de prato, e chamou: João, entra e lava as mãos antes do almoço. Em seguida, dirigiu-se a Carlos. Quer se juntar a nós? Não é nada sofisticado, mas fique à vontade. Pouco acostumado com convites assim, Carlos hesitou por um instante, mas a gentileza na voz da mulher o convenceu. Eu aceito, disse, seguindo-a para dentro. No interior da casa, a cozinha exalava o aroma de pão fresquinho e legumes assados. A mesa, ainda que pequena e rodeada de cadeiras simples, estava cuidadosamente posta. Carlos tomou seu lugar, sentindo-se um pouco deslocado em seu terno elegante diante daquela simplicidade. João lavou as mãos na pia e juntou-se a eles com um sorriso contagiante que não desaparecia. Em pouco tempo, Carlos se viu imerso em uma conversa animada. João falava sobre a escola, seus amigos e seu sonho de ser engenheiro, enquanto sua mãe contava histórias sobre a comunidade, orgulhosa da forma como todos se ajudavam. Carlos ouvia atentamente, sentindo uma calorosa sensação que não experimentava há muitos anos. Apesar de seu sucesso e fortuna, sua própria casa sempre lhe parecera fria e vazia, em contraste com aquele lar simples, repleto de risos e conexões verdadeiras. Após o almoço, enquanto limpavam a mesa, Carlos se dirigiu à mãe de João e disse: Você criou seu filho de maneira maravilhosa. Ele tem mais coração do que muitas pessoas que conheço. Ela sorriu, os olhos brilhando de gratidão. Muito obrigada. Ele é um bom rapaz, mas não foi fácil. Aprendemos a valorizar cada pequena bênção. Carlos assentiu, com a mente fervilhando de ideias. Ele não queria ultrapassar limites, mas também não podia simplesmente ir embora sem fazer algo por aquela família. Aquela experiência havia lhe dado um presente que nem sabia que precisava. Um lembrete do que realmente importa na vida. Naquela tarde, ao voltar para sua residência sofisticada, Carlos sentiu uma clareza que não experimentava há muito tempo. Começou a planejar, ciente de que não se tratava de caridade, mas de honrar a generosidade do jovem e a resiliência da família. João e sua mãe mereciam muito mais do que uma varanda envelhecida e móveis desgastados. Eles precisavam de estabilidade e de reconhecimento pela força que demonstravam a cada dia. No dia seguinte, Carlos passou a fazer inúmeras ligações. Contatou antigos colegas, empreiteiros e fornecedores, e ao meio-dia seu plano já estava a todo vapor. Em menos de uma semana, caminhões e trabalhadores chegaram à casa de João. Com uma prancheta em mãos, Carlos posicionou-se na calçada, coordenando as obras de reforma, enquanto João e sua mãe observavam, surpresos, o movimento. Você realmente não precisava fazer isso, disse a mãe de João, com a voz trêmula, ao ver os materiais sendo descarregados. Carlos virou-se para ela, com um olhar sincero, e afirmou:
Você não apenas se manteve, como prosperou. Você me deu algo que nem sabia que estava faltando. Permita-me retribuir. João permaneceu em silêncio, ao lado da mãe, com um olhar pensativo. Aproximou-se, ajoelhou-se um pouco para ficar face a face e disse: João, você me ensinou algo muito importante. Ajudar os outros não é sobre dinheiro, mas sobre estar presente. Quero estar aqui para vocês. Nas semanas seguintes, a casa passou por uma transformação completa. A varanda desgastada foi substituída por uma estrutura firme. O telhado foi consertado e o velho balanço enferrujado no quintal foi trocado por um novo. Por dentro, as paredes foram pintadas, os pisos polidos e a cozinha modernizada com eletrodomésticos atuais. No começo, João se empolgava em ajudar, carregando tábuas e varrendo os entulhos, mas Carlos insistia para que ele aproveitasse a infância. Sua tarefa agora, dizia Carlos com um sorriso, é aproveitar esse tempo de ser criança. Mesmo assim, João não deixava de espiar de vez em quando para ver os trabalhadores em ação. Seus olhos se iluminavam de curiosidade enquanto via os operários medir, cortar e construir. Um dos trabalhadores, um homem forte chamado Roberto, percebeu o interesse de João e o convidou para ajudar a medir as tábuas de madeira. Logo, João passou a fazer várias perguntas sobre ferramentas e construção, e seu entusiasmo era contagiante. Carlos o observava de longe, sentindo um orgulho sincero. Pela primeira vez em muitos anos, ele se sentiu fazendo algo realmente significativo, algo que ia além de si mesmo. A energia do jovem o fazia lembrar do vigor que ele próprio possuía antes que a vida se resumisse a reuniões e números. Numa tarde, quando o sol já começava a se pôr e a reforma estava quase terminada, a família se reuniu na varanda para admirar a mudança. A mãe de João virou-se para Carlos, a voz embargada pela emoção. Isso não é mais apenas uma casa, se tornou um lar de verdade. Não sei como poderemos agradecer. Carlos balançou a cabeça suavemente e disse: Vocês já me agradeceram. Me mostraram o que realmente importa na vida: família, conexão e propósito. Acho que, na verdade, devo agradecer a vocês. O último dia da reforma se transformou numa pequena celebração. Os vizinhos passaram para ver as novidades, trazendo pães caseiros, potes de geleia feita em casa e até uma plantinha. O riso de João ecoava pelo quintal enquanto ele mostrava, todo orgulhoso, o novo balanço e os cômodos recém-pintados. Dentro da casa, que antes parecia cansada e desgastada, agora brilhava com vida. Carlos encostou-se na nova e sólida grade da varanda, observando a cena com uma alegria pura, há muito tempo não sentida. Logo depois, a mãe de João se aproximou com um copo de chá gelado na mão e ofereceu a Carlos com um sorriso suave. Você fez muito mais do que reformar nossa casa, disse baixinho. Você nos deu esperança e, acredito, também encontrou algo para si mesmo. Carlos assentiu, tomou um gole e confessou: É verdade. Durante anos persegui dinheiro, status e poder, achando que eram o mais importante, mas nada me preencheu como isso. Quando o sol se escondeu, João juntou-se a eles na varanda com toda a sua energia. Ele olhou para Carlos com um semblante pensativo e disse: Senhor Carlos, tenho pensado muito no que o senhor fez por nós. Um dia, também quero fazer algo assim. Quero ajudar as pessoas. Colocando uma mão reconfortante no ombro de João, Carlos respondeu com firmeza: Você já ajuda, João. Sua bondade foi o que colocou tudo em movimento. Nunca perca essa essência. Os três ficaram ali, observando o céu mudar de um dourado brilhante para um laranja profundo. A sensação de calor do dia deu lugar a um sentimento ainda mais intenso, feito de conexão, gratidão e um propósito compartilhado. Quando chegou a hora de se despedir,
João e sua mãe acompanharam Carlos até o carro. O sorriso radiante do jovem e as lágrimas nos olhos de sua mãe ficaram gravados na memória dele enquanto partia. Naquele instante, ele soube que aquilo não era um fim, mas o início de um novo capítulo para todos. Nas semanas que se seguiram, as mudanças continuaram. O interesse de João pela construção se transformou em uma verdadeira paixão, e Carlos providenciou para que ele passasse mais tempo com os trabalhadores que haviam reformado a casa. João absorvia cada ensinamento com entusiasmo, e Carlos se viu voltando a Campinas repetidamente. Cada visita parecia menos uma jornada e mais um retorno ao lar. Ele deixou de se sentir um estranho e passou a fazer parte de algo muito maior, experimentando pela primeira vez em anos uma paz genuína. A história se encerra naquele pequeno município de grande coração, um lugar onde um simples ato de bondade de um jovem lembrou um homem mais velho da lição mais importante da vida. Não se trata do que se tem, mas do que se oferece aos outros.